E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou comprar Bolsa Americana, mostrar para vocês como é o processo prático, mas principalmente a parte teórica. Por que eu estou investindo em Bolsa agora, nesse momento de queda e de aumento dos juros? Lembrando que eu já disse aqui algumas vezes no canal que esse cenário de juros subindo no mundo, aqui no Brasil em um passo mais adiantado, a gente já está mais próximo do final desse ciclo de subida do que do começo, embora a gente não saiba quando vai ser o final e nem a taxa Selic que nós teremos no final. No mundo o processo está começando agora. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, num ranking de juros mundial, das taxas mais altas para mais baixa, o Brasil está aqui em quarto, com juros apenas atrás de Argentina, que tem 49% de juros, mas inflação em 58%, Rússia, 14%, inflação em 17%, mas está em guerra, Turquia, que está vivendo uma guerra contra a inflação, porque tem juros altos, mas uma inflação mais alta ainda, e aí chega o Brasil. Mas se olhar o restante do mundo, principalmente países desenvolvidos, o retrato é esse aqui, ó. Suíça, menos 0,75%, Japão, menos 0,1%, França, 0%, Itália, 0%, zona do euro, 0%, Alemanha, 0%, Espanha, 0%, Holanda, 0%, Austrália, 0,35%, e Estados Unidos fica variando entre 0,75% e 1%, e o mais interessante, com uma inflação de 8,3%. Então, o que a gente espera é que ao longo deste ano e também do próximo, muito provavelmente, a gente veja um aumento e uma manutenção de juros mais altos pelo mundo. E quando isso acontece, já falei várias vezes também, que essa subida dos juros funciona para o preço dos ativos de risco, igual a gravidade funciona para a matéria. Se a gente aumentasse a gravidade na Terra, a matéria seria puxada para mais próxima do centro da Terra, com mais força, a gente ficaria mais pesado. E a mesma coisa com os juros. E na esteira desse movimento que está acontecendo, são os ativos de risco caindo, abrindo oportunidades na Bolsa Nacional, em ações, fundos imobiliários, ETFs, em cripto, que já caiu bastante, foi tema de vídeos recorrentes aqui no canal, e também, como não poderia ser diferente, na Bolsa Americana. Inclusive, para você que quer aprender a investir lá fora, porque aqui eu já estou com a conta criada, já vou fazer a compra, os detalhes disso, eu lembro que há conteúdo sobre esse assunto na Finclass, há um link aqui na descrição, você pode assinar, e para as aulas de investimento no exterior, o mercado em si, os raciocínios são parecidos, só tem alguns detalhes diferentes. Na Finclass você encontra esse tipo de conteúdo. Veja aqui na descrição e fique por dentro. Mas voltando ao vídeo, falando desse movimento de queda, se a gente for pegar a Bolsa Americana, e quando eu digo bolsa, eu estou me referindo ao índice S&P 500, que é o índice formado pelas 500 maiores empresas americanas. Embora existam outros índices lá também, Nasdaq 100 focado em tecnologia, Dow Jones, mais uma parte industrial, um índice mais antigo, mas pegando o S&P, que é aquele que é mais monitorado pelo mercado, no ano ele acumula uma queda de cerca de 18%. O que já é uma queda interessante, mas não para por aí, porque isso é 18% em dólar. E nesse ano, o real é uma das melhores moedas em termos de performance contra o dólar, se valorizando cerca de 14% no ano. Então, somando isso, uma queda do principal índice americano e o dólar caindo contra o real, porque o real valorizando contra o dólar é a mesma coisa que o dólar valendo menos em relação ao real. 14%, a gente tem uma queda acumulada na casa dos 30%. E é fácil a gente ver isso olhando o desempenho de um ETF que nós temos aqui no Brasil, que nada mais faz além de comprar o índice americano, que é o IVVB11. É uma maneira de, utilizando o mercado local, você está indiretamente exposto ao exterior. E olhando o desempenho desse ETF no ano, a gente tem uma queda acumulada, até o momento que eu gravo esse vídeo, de 30,46%. E esses números são interessantes porque lá fora o pessoal costuma definir que um bear market, um mercado de baixa, um mercado do urso, ele se inicia após uma queda de 20% no S&P 500. Vimos que temos mais ou menos 18% de queda. Só que colocando a valorização do real contra o dólar, a queda em reais fica na casa dos 30%. Então, para você que ganha em reais, já começou o bear market do S&P 500. Mas repare que até agora a gente viu essa questão da conjuntura econômica, juros subindo em alguns países do mundo, em outros com uma tendência forte de subir para controlar a inflação. Isso puxa o preço dos ativos para baixo. Já vimos uma queda interessante no preço desses ativos, sobretudo pensando na qualidade das empresas americanas que compõem o S&P 500, algumas das maiores e melhores empresas do mundo, que fazem parte da nossa rotina de uma maneira inexorável. Não dá para evitar você utilizar o Google, você usar o YouTube, como você está utilizando agora, redes sociais, tecnologia feita naquele país. Mas vamos observar também uma parte de indicadores. Pegando um estudo recente que saiu, feito pela FactSet, nós vemos o seguinte: o PL, preço-lucro do S&P 500 para os próximos 12 meses, já está num patamar
abaixo de médias históricas. Se a gente for pegar agora a projeção para os próximos 12 meses, lembrando que é uma projeção, então a gente não sabe se vai se concretizar ou não, já estaria no patamar de 16,4, como vocês podem ver aí na tela. Esse valor de 16,4 ele está abaixo do PL dos últimos 5 anos, que é de 18,6, essa linha tracejada verde, e também está levemente abaixo do PL dos últimos 10 anos, que está no valor de 16,9. E o interessante é que mercados geralmente têm um comportamento de retorno às suas médias. Eles sobem caindo para voltar à média e caem subindo para atender um comportamento da média. Então é sempre melhor você comprar o mercado abaixo da média e vender acima. Agora a gente acabou de passar, né, se a gente for considerar esse PL dos últimos 10 anos, para a parte de baixo. Isso não quer dizer que ele vai parar de cair agora, mas é um ponto muito melhor para a exposição, pensando que esse comportamento ele vai se repetir ao longo do tempo, o que a gente também não tem garantia, né? Mas já que é uma média de 10 anos e tem médias maiores ainda, você pega, por exemplo, média de PL do Dow Jones desde 1900, fica mais ou menos dentro desse patamar. Então, comprar nessa faixa costuma ser mais atrativo do que em outras. Sobretudo pensando que os juros sobem, controla a inflação, depois eles caem e os mercados tendem a ter uma boa performance. Desde que isso não tenha nenhuma disrupção política, econômica, né, geopolítica em termos de guerra, alguma coisa assim. Se bem que os Estados Unidos estão sempre em guerra também, e mesmo assim os mercados lá tiveram um ótimo desempenho ao longo do tempo. Contudo, dá pra gente ver aqui que hoje nós estamos num momento mais atrativo, apesar de não saber o fundo desse movimento. E é por isso que eu vou realizar uma compra de um ETF lá fora. E a primeira coisa é falar por que eu vou comprar um ETF e não uma empresa específica. Por que não comprar Amazon? Por que não comprar Apple, Tesla? É porque, na verdade, eu vou estar comprando tudo isso dentro de um mesmo pacote. Para quem não conhece o termo ETF, né, Exchange Traded Funds, nada mais é do que um fundo que tem suas cotas negociadas em bolsa de valores. E os ETFs, eles normalmente vão acompanhar um certo índice de ações, ou de commodities, ou uma cesta de ativos de maneira passiva, embora já existam alguns ETFs que têm uma gestão ativa por trás. É o caso daqueles ETFs da ARK Investimentos. Eles têm certas teses, ficam comprando empresas, mas ao invés de ser um fundo fechado, onde você aporta, pede resgate, tem um certo prazo, são cotas de ETF que você negocia em bolsa de valores da mesma forma que negocia ações. E já que eu falei bastante aqui do S&P 500, é natural que eu vá comprar um ETF de S&P 500, que vai acompanhar esse índice no final das contas. O que eu vou comprar é o ETF de código VOO, VOO, da Vanguard. A taxa de administração dele é ridiculamente baixa, 0,01% ao ano. A gente não tem um ETF aqui na nossa Bolsa Nacional que tenha essa taxa. Talvez no futuro isso venha a acontecer por conta da competição entre as gestoras e talvez porque a Vanguard, a BlackRock vão entrar aqui no Brasil com mais força, trazendo essas taxas para baixo. E olhando o desempenho no último ano, o que a gente vê é essa queda. Agora a cota do ETF negociada a $363,24. No começo do ano estava em $440, arredondando. E se eu for olhar as principais participações desse ETF, descendo aqui ele me mostra o top 10. Então a maior participação em Apple, segunda maior Microsoft, depois vem Amazon, tem Facebook, Alphabet, né, que é a holding dona do Google, tanto a ação classe A quanto a classe C, Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, tem Tesla, Nvidia, JP Morgan, e essas são só as 10 maiores participações que concentram 27% do total de ativos do ETF. Os outros, praticamente 73%, estão espalhados entre mais 490 empresas. Eu estou comprando uma carteira inteira por um custo de administração ridiculamente baixo, com uma ótima diversificação na Bolsa Americana, com um único clique no final das contas quando eu escolho um ETF. E como eu já falei para vocês várias vezes, né, como eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade, talvez seja mais interessante eu investir em um índice com 500 ações, que está cada vez mais difícil de ser superado ao longo do tempo. Mesmo gente que superava o S&P lá atrás tem cada vez mais dificuldade de fazer isso hoje, do que ficar individualmente escolhendo as minhas empresas. Até porque, nessa escolha individual, muitas dessas que estão listadas aqui como as maiores participações dentro do S&P estariam na minha lista no final das contas. Pensando naquilo que eu uso, que eu consumo, não dá para fugir muito, principalmente dos primeiros nomes que nós temos aqui na composição do voo. E agora, partindo para o processo de compra, eu vou utilizar a conta que eu tenho na corretora Avenue, deixando bem claro que isso não é uma propaganda da Avenue, não ganho um centavo deles, é simplesmente a plataforma que eu uso para investir. Já fiz uma primeira compra inicial para ter certeza que não ia dar pau, que tá tudo tranquilo, né? Que vira e mexe no vídeo, isso sempre acontece. Eu venho aqui em investimentos, home broker, coloco o código do ETF,
Meu custo de corretagem eu deixei como 0 aqui na Avenue. Vou colocar a quantidade, o tipo de ordem a mercado. Então ele vai comprar daquele que está querendo vender pelo valor mais baixo. Vou botar um pouquinho mais. 10 cotas do ETF vai dar 3.618 dólares. Aperto aqui na compra e a ordem é executada na mesma hora, porque afinal eu fiz uma transação a mercado. Já tinha gente querendo vender pelo valor que eu ofereci para comprar. Lembrando de tudo aquilo que eu sempre falo quando vou fazer algum tipo de compra de ativo, de que eu entendo que os preços podem cair muito mais. Na verdade, eu acho que isso vai acontecer por conta da conjuntura que já foi abordada neste vídeo. Mesmo que eu não tivesse essa convicção de que vamos cair mais, eu já montaria minha posição de maneira gradativa, como eu sempre faço. Não gosto de fazer compras muito grandes de uma vez. Acho que o mercado ele acaba punindo as pessoas que agem dessa forma, né? Pelo menos eu prefiro não fazer desse modo. E respondendo uma dúvida que talvez surja, nossa, Bruno, por que não comprar utilizando uma corretora nacional, um IVVB 11, né? Tem uma taxa mais alta aqui no IVVB 11, esse já é um ponto, só que para mandar recurso lá para fora eu também tenho um certo custo, IOF, a conversão do câmbio, mas pensando que esse dinheiro que está lá fora é um dinheiro que eu não pretendo trazer para o Brasil tão cedo, talvez até nunca traga esse dinheiro de volta, eu prefiro investir naquilo que é de fora do país, lá fora, para que eu possa ter dinheiro sob outra jurisdição, mais segura do que a nossa, né, com muito mais segurança jurídica e estabilidade da moeda, do que ter tudo aqui dentro do Brasil, onde no final das contas, mesmo aquilo que está indiretamente ligado lá fora, está diretamente ligado com o Brasil, porque na hora que eu compro um IVVB 11 no Brasil, eu estou comprando em reais. E se lá no futuro alguma coisa acontece e o governo passa a manipular o valor do câmbio, igual fizeram na Argentina, na verdade igual fazem na Argentina hoje em dia, o seu investimento indireto no exterior já não te dá mais uma exposição verdadeira no final das contas, né? Porque de que adianta você ter algo que está valendo 100 dólares lá fora, se o valor do dólar deveria ser de 20 pesos cada um e o governo fala que é 10. Então seu investimento caiu pela metade. Isso não acontece no Brasil, espero que não venha acontecer, mas gosto sempre de estar prevenido. Então mesmo que eu tenha um custo um pouquinho mais alto no curto prazo para fazer esse investimento, eu acho que no final das contas vale a pena. Mas isso é a minha cabeça, vocês podem concordar ou discordar tranquilamente, inclusive pode apresentar os motivos de vocês aqui nos comentários, assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo de volta lendo o que vocês escrevem. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, um grande abraço e até a próxima.